professor Plauto é professor assistente do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, disciplina Radiologia. Professor do curso de especialização em Radiologia Odontológica da ABENO, São Paulo. Professor responsável pelo Laboratório de Análise e Controle da Imagem Radiográfica Odontológica da Faculdade de Odontologia de São Paulo, da USP. Pedimos aos presentes que, se tiverem alguma pergunta a fazer, que encaminhem a nossa monitora. E, se estiverem com algum aparelho celular, por favor, desliguem. Então, professor, esteja à vontade, pode. Obrigado. Inicialmente, eu queria agradecer à comissão organizadora a oportunidade de estar aqui e falar sobre um tema que considero bastante importante dentro da radiologia básica. Apesar hoje de ter um concorrente um pouquinho mais forte que eu na sala ao lado, mas eu tenho certeza que o assunto é de interesse de todos da área odontológica, principalmente o pessoal que mexe com radiologia. Eu preferia escuridão mesmo, porque tem radiografia, mas pode deixar lá no fundo, se tiver. Acho que deu. Título da apresentação, então, comparações densitométricas dos filmes intraorais, Kodak Ultraspeed, Fuji, Hanshin instantâneo, Hanshin convencional e Kodak Actaspeed Plus. Eu tenho certeza que a maioria dos participantes do congresso não conhecem, nunca ouviram falar sobre esses filmes da Fuji e da Hanshin, tanto instantâneo quanto convencional. Mas, em recente viagem ao Japão, eu conheci esses dois filmes e soube também que em breve eles poderão estar no mercado brasileiro, inclusive talvez ainda este ano. E então, daí eu acredito o grande interesse da gente conhecer um pouco sobre a qualidade, né, de pelo menos dois tipos de filmes que iriam circular no mercado, ser concorrente dos filmes da Kodak e da Agfa também, né, que são os que têm maior circulação dentro do mercado brasileiro. Esse filme Hanshin instantâneo, como o nome diz, é um filme realmente instantâneo. Ele pode ser revelado sem câmera escura. Ele possui um tempo de revelação de 30 segundos, comparativamente à revelação convencional do Kodak Ultraspeed e Actaspeed, é pelo menos 10 vezes inferior o tempo de revelação. Então, não necessita de câmera escura, e ele é revelado com uma injeção da solução, tipo um monobanho, revelador e fixador, no invólucro do filme, e manipulado durante um tempo de 30 segundos, e após esse tempo o filme é aberto por um sistema de pinça, e a imagem já estaria pronta, semelhante a quando a gente tira o filme do fixador. É claro que necessita de uma lavagem, de uma boa lavagem, como qualquer outro sistema. Então, eu acredito que realmente esse filme entrando no mercado, ele ganha preferência de muitos cirurgiões dentistas pela sua praticidade. E é claro que não adiantaria nada essa praticidade se ele não fornecesse uma boa qualidade em termos de diagnóstico. Por isso eu resolvi, então, fazer essa comparação com
os dois principais filmes utilizados ainda no mercado brasileiro, que é o Ultra Speed e o Extra Speed, não incluí, no caso, o da Agfa, porque eu acho que ainda, em termos de mercado, ele é muito inferior, mas não foi um desprezo científico em si, em termos de mercado. Por favor. Um outro detalhe, esse filme instantâneo da Hanshin, ele também pode ser revelado pelo processamento automático, o processamento manual, convencional, e o processamento próprio dele, que é instantâneo. Os fatores de exposição utilizados no experimento foram os recomendados pelos fabricantes dos filmes. Por exemplo, o Plus, eu utilizei 60 kV, 10 mA, 20, uma distância de 20 centímetros foi utilizado para todos, assim como o kV e o mA, e o tempo de exposição que variou, porque essa é a recomendação dos fabricantes, e é isso que a gente ensina os alunos em termos de graduação, que o cirurgião dentista deve preferivelmente seguir as instruções do fabricante quanto aos fatores de exposição e ao processamento, tempo de processamento radiográfico. No caso, o filme instantâneo da Hanshin, ele tem esse nome comercial, Ratella Instant Film, recomenda a utilização de 0,25 a 0,3 segundos. A mesma coisa, o filme convencional, chamado de Black, que é um pouquinho inferior ao Fujifilm. Não sei por que essa diferença, já que eu detectei que as emulsões dos 3 filmes é a mesma. E acontece aqui uma pequena diferença em relação ao Kodak Ultra Speed, que é classificado na categoria D de sensibilidade, e também em relação ao Plus 03, que é similar ao Instant Film da Ratella. Então, esse filme Hanshin, ele pode ser classificado pela proposta do fabricante como sendo de sensibilidade E, que é uma recomendação de uso internacional, dentro dos princípios de radioproteção, a utilização, então, de filmes mais sensíveis, né? Então, ele tem, segundo o fabricante, a mesma sensibilidade, ou muito próximo, e também foi isso uma das coisas que eu gostaria de testar durante o experimento. O procedimento científico, então, para o teste, foi utilizado o sistema chamado Bootstrap, que foi proposto pela Kodak, no sentido de comparar sensibilidade, comparar contraste, latitude de exposição de filmes radiográficos, não só odontológicos, como também na área médica, aonde, basicamente, são feitas 2 exposições, chamada uma simples exposição e a dupla exposição, onde a dupla é o dobro da simples. Então, foram usados, no caso, os mesmos fatores de exposição para todos os filmes, no caso da simples exposição, e na dupla foi dobrado esse fator de exposição. O respeito aos tempos preconizados pelos fabricantes foi inerente a uma análise subjetiva de avaliação clínica por cirurgiões dentistas de várias especialidades e também radiologistas. E esse tempo de exposição simples e exposição dupla foi usado preferivelmente para uma análise laboratorial em termos de curva característica. Por favor. Existem alguns princípios básicos quando a gente pretende comparar realmente com fidelidade filmes, né, emulsões, e um desses princípios seria a padronização do sistema de exposição. Se a gente não usasse esse princípio de padronização, com certeza alguns fatores geométricos poderiam interferir durante as exposições dos filmes, o que não daria uma precisão de comparação
entre eles. Então, foi utilizado, ou deve ser utilizado, um dispositivo padronizador, onde a distância aqui está fixa, de distância foco-filme, no caso, pode ser usada 40 ou 20, simplesmente ajustando as barras. A gente utilizou também aqui uma caixinha com uma quantidade aproximada em relação à altura de 2 centímetros, aonde é colocado água destilada para simular os tecidos moles do paciente. Então, é um trabalho feito em termos de laboratório, mas com toda a situação clínica. Se eu não tivesse esse recipiente com água, é como se eu fosse radiografar o paciente e tirasse todos os tecidos, a bochecha, a gengiva, sangue, tirasse tudo isso do paciente para poder fazer a radiografia e o teste. Pode passar. Aqui, com mais detalhe, a caixinha, o recipiente com água. Então, essa é uma recomendação. Existem vários trabalhos científicos que preconizam, então, no sentido, onde está a letra A, no sentido de simulação de tecido mole. Essa região é onde a gente coloca o filme. No caso, nós usamos uma estrutura de alumínio escalonada de 2 em 2 milímetros, chamada por alguns, talvez vulgarmente, de penetrômetro, mas é assim que a gente encontra na literatura internacional, apesar de alguns preferirem chamar de uma escala de densidade. E aqui embaixo, a gente tem um dispositivo medidor de radiação, de um aparelho chamado Nero, importantíssimo porque com esse aparelho é possível calibrar cada exposição para que não se cometesse injustiça, né, de expor várias amostras, diferentes filmes, com fatores de exposições variados. É quase que impossível, principalmente aqui no Brasil, repetir uma exposição com os mesmos fatores devido a variações de corrente inerente do nosso sistema de rede elétrica. Então, sempre que se faz uma exposição, há uma variação, queda ou pico de tensão que pode prejudicar a comparação, tá? E que talvez cometer uma injustiça em relação a determinado filme. Então, aqui tem um sensor de radiação, cada exposição que é feita é calibrado no aparelho e a gente imprime, tá? E pode saber, então, quais as amostras que foram discrepantes para descartar e utilizar de forma mais precisa. Por favor. Então, esse sistema, chamado penetrômetro de alumínio, escala de densidade, foi utilizado para produzir sobre o filme uma escala de contraste e poder fazer as medições da densidade, construir uma curva característica e comparar realmente os filmes. Essa é a parte laboratorial objetiva, onde a gente teria realmente uma análise objetiva a respeito dos filmes. A análise subjetiva usaria todo o mesmo princípio, mas para que a gente simulasse a parte clínica, foi tirado esse penetrômetro, essa escala de densidade, e colocado um phantom, no caso um pedaço de mandíbula macerado. Então, também a radiação passando pelaquela caixinha com água, simularia o experimento clínico, no caso. Pode passar próximo. Então, de maneira nenhuma, a gente utilizaria pacientes para fazer esse trabalho e mostrar a comparação. Tá? Mesmo porque o paciente também apresenta muitas diferenças em relação nenhuma pessoa é igual. Então, se a gente fizesse isso utilizando o paciente, além de ser um crime de estar utilizando a radiação sem um objetivo que levasse ao benefício do paciente, não mostraria a realidade. Então, aquele penetrômetro produz uma escala de contraste. Essa escala de contraste, então, pode ser analisada individualmente, degrau por degrau, com leituras num fotodensitômetro. Então, é colocado aqui um fotodensitômetro no sentido de ler a transmitância da luz que passa através desse filme e através dessa cor.
Feito isso, a gente obtém uma tabela, e nessa tabela é possível colocar os fatores, os valores de densidade no eixo do Y e no eixo do X, utilizar ou as espessuras, os valores de espessura de 0 a 16, que são os 16 degraus do penetrômetro, e assim construir o gráfico. Por favor, quem está passando? Claro que quando se compara filmes radiográficos, emulsões, é necessário ter conhecimento da densidade de base desses filmes. Então, a densidade de base seria feita eliminando-se a emulsão do filme, ou seja, gelatina e os cristais de brometo de prata, e fazendo essa leitura fotodensitométrica apenas da base. Claro, todo dentista já deve ter visto, deve saber disso. A base do filme é de polietileno, material derivado do petróleo, que tem, segundo características dos fabricantes, alguns colocam azulada, outros mais acinzentada. Para se ter uma ideia bem clara, isso acontece com o filme Plus, é azulado, tá? E o Kodak D é acinzentado. Isso significa pequenas diferenças, mas, a grosso modo, a gente pode detectar aqui que as bases dos filmes da Kodak, elas são bem próximas, com valores mais elevados, 0,24, 0,26, significa que elas são mais escuras em relação aos dois outros tipos de filme, o Fuji e o Ratella, que estão em torno de 0,18 a 0,20. Eles teriam, então, uma densidade de base um pouco mais clara em relação aos filmes da Kodak. Tá? Isso, a grosso modo, significaria um filme, no caso do Plus, um pouco mais claro, tá? Que é isso que realmente a gente vê no clínico, e nos outros filmes um pouco mais escuro. Por favor, pode ir. Então, esse gráfico que é obtido em termos de espessuras do penetrômetro, de 0 a 20 milímetros, tá? Então, aquela escadinha de alumínio de 0 a 20, aonde, por exemplo, no 0 significa o quê? Que não tem escadinha, a radiação atinge diretamente o filme. Seria uma situação semelhante a você comparar o espaço interdentário numa radiografia. A radiação não passa por tecidos duros, por isso que o espaço interdentário é bem preto, onde há maior sensibilização de cristais. E à medida que vai passando por degraus do penetrômetro, uma escala vai aumentando, tá? Vai havendo mais absorção do raio-x, chega menos radiação ao filme. Então, a gente obtém a curva dessa maneira, onde aqui a gente já pode ter alguma ideia de comparação. Por exemplo, o filme da Kodak D, o verdinho, que ficou mais embaixo, tá, em relação ao filme Kodak E, que mostrou uma curva mais em cima. Se vocês rebaterem essa curva sobre esse eixo, tá, a gente vai ver uma curva de densidade, uma escala de densidade aqui no caso do verdinho menor, e no caso do azul do Kodak E um pouco maior. Essa comparação densitométrica, a parte laboratorial do filme Kodak Plus e do filme Ultra Speed, já foi apresentada por mim no congresso da ABRO passado, mas apenas a análise laboratorial, que seria da escala de contraste. Tá? Então, hoje eu vou aproveitar para falar um pouco sobre a análise clínica, que seria realmente a preferência do cirurgião dentista, olhando a radiografia, tá, em detrimento do que é feito laboratorialmente. Mas, a grosso modo, a gente pode ver que as curvas caminham numa mesma direção. Não, isso significa que elas não mostram diferenças grotescas, diferenças grandes em relação ao contraste. Mostra um pouquinho em relação à densidade. Pode passar o próximo. Ali no caso, então, seria a simples exposição com fator de 0, aproximadamente 0,3, e aqui a dupla exposição
com aproximadamente 0,6. Feitas essas duas exposições, as curvas são fundidas. Essa curva é fundida com aquela curva do mesmo filme na parte quando recebeu simples exposição, e aí a gente obtém um gráfico onde seria a somatória dessas duas curvas, então uma curva média, só que aqui a gente elimina as espessuras e coloca o log da exposição, então caracterizando um gráfico de curva característica. Por favor. Então seria isso daqui, vocês devem notar que houve uma inversão, né? A curva tinha uma hipérbole vindo da esquerda para a direita, e agora aqui há uma inversão do posicionamento. Então essas curvas agora mostram a somatória de a dupla exposição com a simples exposição, caracterizando uma curva característica segundo o método bootstrap preconizado pela Kodak. E aqui a gente já pode tirar algumas conclusões visuais. Por exemplo, o filme Fuji, o amarelinho, mostrou-se muito semelhante ao filme Kodak D, e é o que a literatura internacional realmente mostrou em termos laboratoriais. Significa que, em termos de qualidade, o cirurgião dentista poderia tranquilamente utilizar o filme da Fuji em substituição ao filme da Kodak ou vice-versa. Ele teria qualidade semelhante, ele teria em relação ao contraste, em relação à densidade e também em relação à latitude de exposição. Só recordando, a latitude da exposição seria o quanto que o filme poderia ser subexposto ou superexposto e ainda mostrar uma qualidade de diagnóstico. Isso é importantíssimo. Eu tenho certeza que esse é o principal fator que ainda hoje em dia o cirurgião dentista não utiliza 100% o filme Plus e prefere o DF58 da Kodak. O filme Plus apresenta uma latitude de exposição menor em relação ao Kodak Ultra Speed, induzindo o cirurgião dentista a muitos erros durante a exposição e processamento e, consequentemente, ele não obtém uma radiografia de qualidade no final. Por isso que ele acaba voltando para o Kodak Ultra Speed, que é um filme que, no caso, apresentaria, em termos de teoria, melhor nitidez do que o filme Plus, mas o paciente é exposto ao dobro de radiação em relação ao Ecta Speed Plus. Por isso que há uma recomendação internacional para que os cirurgiões dentistas trabalhem com os filmes do grupo E de sensibilidade. Tá? E, também o filme convencional da Hanshin, o filme instantâneo da Hanshin e o Kodak Plus apresentaram quase que uma sobreposição das curvas, mostrando que eles apresentariam uma qualidade semelhante. Também que esses filmes poderiam substituir o filme da Kodak Plus em termos laboratoriais, é o que está mostrando. Depois a gente vai ver a parte clínica. Mas a grande vantagem aqui, qual seria? Esse filme instantâneo revela de revelação 10 vezes inferior ao que o Plus revela. O cirurgião dentista não precisa utilizar aquelas caixinhas de revelação, malditas caixinhas, né, que são as responsáveis principais da má qualidade que o profissional mantém das suas radiografias de arquivo. Pode passar, por favor. Aqui eu apresento as conclusões referentes à comparação, então, desses dois grupos de sensibilidade, o D e o E, referente aos filmes da Kodak. Então, o filme Plus mostrou-se menos denso, ou seja, mais claro, e com isso provavelmente tem influência também dessa base azulada. O Kodak Ultra Speed tem a base acinzentada. E também mostrou menor contraste de imagem quando comparado com o filme Ultra Speed. Então, em termos laboratoriais, foi o que eu mostrei no congresso passado.
A qualidade de imagem dos dois filmes era diferente. Isso há um pouco de controvérsia na literatura, mas segundo essas condições experimentais, houve essa diferença, mostrando que o Kodak Plus não tem o mesmo contraste do Kodak Ultra Speed. Eu afirmo isso porque essa é uma das afirmações de catálogo de propaganda da própria Kodak. Os filmes Plus apresentaram uma redução na dose de exposição à radiação de cerca de 57%. Esse dado realmente bate com toda a literatura internacional e a proposta do fabricante. Por fim, a qualidade de imagem radiográfica do filme Plus é inferior à do filme Kodak, que foi a conclusão que eu tive laboratorialmente. Por favor. A partir dessa conclusão laboratorial, agora eu fiz a comparação subjetiva, que seria análise subjetiva, que concerne na observação de diferentes examinadores. No caso, eles deveriam atribuir scores de 1 a 5. Então, aquelas radiografias expostas do Phantom, com simulação clínica, com todos os fatores padronizados, apenas respeitados os tempos de exposição que o fabricante recomenda, foram expostos os dois filmes e colocados numa cartela preta em negatoscópio com lupa, para que vários profissionais fizessem análise e atribuíssem esses valores de 1 a 5, ruim, regular, bom, ótimo, excelente, especificamente observando lâmina dura, padrão trabecular, junção semente-esmalte, cálculo dentário e sistema de canal radicular. É conhecido também que a especialidade do profissional tem influência direta sobre essa análise. O endodontista prefere a radiografia mais densa, o periodontista a radiografia mais clara. De qualquer forma, o que a gente observa aqui? O Plus, em relação ao Kodak, perdeu, segundo a análise de examinadores. Isso foi feito no Japão, por 20 professores da Faculdade de Odontologia da Universidade de Okayama. A lâmina dura foi preferível no Kodak Ultra Speed em relação ao Plus. O padrão trabecular foi preferível no Kodak Ultra Speed. A junção semente-esmalte foi preferível. O cálculo dentário, praticamente, a análise ficou igual. Tá? Isso realmente parece uma resposta óbvia, porque o cálculo dentário, ele precisa, se for uma radiografia muito densa, vai queimar o cálculo, não vai aparecer. Então, a radiografia um pouquinho mais clara, talvez para o periodontista, realmente seja melhor o Plus, quase que empatou. Só que o sistema de canal radicular, que seria bom para o endodontista, mostrou uma preferência clara para o Kodak Ultra Speed. Então, a conclusão objetiva que eu mostrei no slide anterior dizia que a qualidade de imagem do Ultra Speed ainda é melhor que do Extra Speed Plus, no caso Kodak. E a conclusão final, em relação à análise subjetiva, mostrou que o Plus ainda é inferior ao Ultra Speed. Pelo menos isso estatisticamente. Pode passar? Eu esqueci de falar, também foi feita uma análise de resolução em relação aos diferentes filmes, aonde foi exposto sobre o filme uma plaquinha de metal que havia ranhuras paralelas com 4 riscos, tá? Uma mais próxima da outra, né? Aqui mais afastado e aqui mais próximo, aonde o profissional tinha que olhar e tentar identificar quantos risquinhos ele via aqui, quantos ele via aqui, quantos ele via aqui, e ele atribuía um score. Então, em termos de resolução, que é um dos principais fatores também de análise das radiografias, os filmes Hanshin, Instant Film, receberam notas num score de 82. Foi o que mais recebeu nota em relação a esse tipo de avaliação. E aqui em cima a gente tem as avaliações clínicas dos filmes. Vocês, é claro que não é o ideal mostrar isso em slide, mas
porque sempre perde um pouco de qualidade. Então, isso daqui é o Phantom, que é um pedaço de mandíbula macerado, exposto naquelas condições que eu relatei de início. A gente pode ver que não existem diferenças grotescas, tá? Então, realmente, eles oferecem uma qualidade bem razoável para o cirurgião dentista. Uma coisa que eu notei, olhando, que vocês não conseguem ver aqui na radiografia, esses filmes foram também processados, uma amostra processada em processamento automático. Esse é um dos problemas dos serviços de radiodiagnóstico hoje em dia, querer revelar a radiografia periapical na processadora automática que foi feita para revelar filme extrabucal. O fato das processadoras automáticas trabalharem com temperaturas entre 28 e 30 graus contraindica a revelação do filme periapical devido a essas temperaturas. Existem diversas tabelas da própria Kodak com recomendação de processamento dos filmes periapicais até 26 graus. O que acontece quando se revela um filme periapical numa processadora automática para filme extrabucal? É que as radiografias ganham um pouco de fog, porque a emulsão realmente é diferente do periapical para o extrabucal. Esse fog acaba muitas vezes prejudicando as imagens, por isso que é muito difícil de se obter radiografias periapicais com qualidade quando comparadas ao processamento manual, né, e o processamento automático. Mas o que se pode se ver com esses dois tipos de filme, Fuji e Hanshin, quando submetidos ao processamento automático, é que eles ficam um pouco granulosos. Essa granulosidade, vista a olho nu, na análise objetiva, naqueles gráficos, ela não aparece. Tá? Mas clinicamente ela aparece, mas não chega a prejudicar significantemente a análise clínica. Mas, com certeza, os melhores resultados desses dois novos filmes que serão introduzidos no Brasil dizem respeito ao processamento manual. Preferivelmente, o que com certeza contemplaria a maioria dos cirurgiões dentistas, o clínico ou os especialistas que utilizam o processamento manual. Pode passar? Então, em relação à conclusão dessas comparações feitas com os filmes Kodak, Fuji e Hanshin, poderia afirmar, segundo esse experimento, essas condições experimentais, que os filmes Kodak Plus Hanshin convencional e Hanshin Instant Film mostraram-se mais sensíveis do que os filmes Kodak Plus e Fuji, mostrando também semelhante contraste, sensibilidade e latitude de exposição entre si. Os filmes Hanshin podem ser classificados, então, no grupo E de sensibilidade, apesar que o fabricante diz que eles estão num grupo intermediário, mas, segundo a classificação da ADA, não existe um grupo intermediário entre D e E. Ou ele é D ou ele é E. No caso, eu classifico eles como E, então eles precisam de muito pouca exposição, muito pouco tempo de exposição, com dose de radiação semelhante à do Actespeed Plus e possuindo melhor resolução quando analisado subjetivamente, ou seja, o profissional olhando para o filme e dando uma nota para ele. Por fim, então, a qualidade radiográfica entre os filmes testados poderia necessitar de uma outra análise clínica, variando-se aí o processamento radiográfico. Mas, a grosso modo, então, esses novos filmes que serão introduzidos no Brasil poderiam, bem trabalhados, seguindo as recomendações dos fabricantes, ser uma opção para o profissional em relação às radiografias periapicais ou as radiografias intrabucais. Pode passar, acho que acabou. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando esse trabalho. E se alguém tiver alguma dúvida.
Estou à disposição. Tudo bem? Nós queremos agradecer ao professor Plauto Watanabe o privilégio concedido pela sua presença aqui no 3º Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica e passar às mãos dele o certificado que fez jus depois dessa bela palestra. Muito obrigada, professor. Foi uma honra. Dando continuidade a essa manhã de palestras, nós vamos ter agora a apresentadora, professora Emiko Saiko Arita. A professora é doutora da disciplina de Radiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, professora do curso de especialização em Radiologia Odontológica da ABENO de São Paulo, professora doutora da disciplina de Radiologia de Odontologia da Universidade da Cidade de São Paulo. Doutora Emiko fará 2 palestras e ela mesma fará a sua apresentação aqui dos títulos. Professora, por favor. Acredito que eles precisem para a gravação que a senhora tem. Não sei se a senhora tem a voz baixa. Muito bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o 3º Congresso de Radiologia Brasileira Odontológica e agradecer a Comissão Científica de estar aqui a participar deste evento. Pode passar, por favor. O que eu vou comentar agora é alguns aspectos radiográficos da articulação temporomandibular, que é uma articulação diferente e original do corpo humano e uma das articulações mais difíceis tanto na área de interpretação da imagem radiográfica como tratamento e o prognóstico. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala em imagens, aspectos radiográficos dessa articulação temporomandibular, nós temos 2 considerações a fazer: a análise da parte óssea e a análise da parte mole. Então, em diversos tipos de interpretação que nós vamos fazer, eu trouxe alguns aspectos de diferentes imagens para verificar quais técnicas e que tipo de imagem nos forneceria para um correto diagnóstico e análise das entidades patológicas que podem comprometer a articulação temporomandibular. Então, dentro da aspectos radiográficos da imagem, nós precisamos considerar a fossa articular ou mandibular, que corresponde à parte do osso temporal, parte basal, a eminência articular, que é a porção do plano inclinado da articulação, e a posição da cabeça do côndilo mandibular, o posicionamento do côndilo, e também o posicionamento e o formato do disco articular. Pode passar, por favor. Então, um esquema mostrando o posicionamento do disco articular, assim como a fossa articular, a eminência articular, cabeça da mandíbula, um relacionamento e o músculo mais importante que comanda o movimento da mandíbula, que seria o músculo pterigoideu lateral, na parte superior e a parte
inferior. Este lado mostra um corte frontal, né, que posicionamento do côndilo, a fossa articular e o disco articular na parte lateral e a porção medial. Então, normalmente, quando nós tiramos uma radiografia transcraniana, nós observamos apenas a porção lateral do côndilo. Então, nem sempre aquela distância que obtemos no espaço entre o côndilo e a fossa mandibular, nem sempre aquela distância que nós conseguimos obter corresponderia à distância que nós temos na porção central, mediana, na porção central ou na porção medial. Para nós obtermos uma correlação, uma medida correta, nós teríamos que fazer um corte na porção lateral, a central e a mediana. Pode passar, por favor. Então, quais seriam as alterações que correspondem à articulação temporomandibular? Pode passar. Seguinte. Bom, a maior, quando o paciente procura um tratamento da articulação temporomandibular, sempre, a maioria da parte, quando o paciente reclama da dor na região da articulação. Essa dor, muitas vezes, o paciente não consegue descrever se é a porção óssea ou então dor muscular, ou então é dor de cabeça, ou então irradiada na área cervical ou na área frontal. Então, essa dor pode ser muscular ou então da própria articulação, os problemas do movimento mandibular e do... E também pode apresentar aqueles ruídos articulares que são chamados de clicking ou de estalidos. E os tipos de dor, dependendo do paciente, pode ser apenas durante o movimento mandibular, apenas na palpação, ou então aquela dor irradiada e dor contínua. Maior incidência é daquele que apresenta a dor mandibular durante o movimento, ou então durante a mastigação, ou então no movimento de lateralidade. Pode passar. Então, nós não podemos esquecer que a disfunção disfunção temporomandibular está intimamente ligada a músculo mastigatório, um comprometimento muscular, com a oclusão dentária, com os problemas oclusais, que corresponde todo esse intrincado, né? Uma está ligada à outra e nunca ocorrer isoladamente. Essas disfunções, então, as alterações, podem ser classificadas em diferentes tipos, do tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 seria classificado em disfunções de músculos mastigatórios, o segundo seria de traumatismo da articulação, o tipo 3 seria problemas de interferências do disco, o tipo 4 seria doenças degenerativas e os outros resultantes de fatores psicossomáticos. A maior incidência agora, a gente pode observar nas pessoas mais jovens, muitas vezes existe um grande fator psicossomático, principalmente nas pessoas de sexo feminino. Essa classificação está publicada na revista do Journal no Temporomandibular de 1987. Pode passar. Então, como um dos sinais clínicos pode ser o estalos e as crepitações. No exame clínico, nós podemos observar que as pessoas podem apresentar limitações de abertura, com travamento, como trismos, apresentar dores durante a abertura, pode apresentar desvios durante a abertura, desvios de lateralidade para o lado direito ou esquerdo, e mesmo na posição de repouso, pode ter problemas de dores
e incômodo na posição da mandíbula. Pode passar. Bom, quanto ao problema ósseo, muitas vezes o problema na análise nós podemos observar o deslocamento da cabeça do côndilo. Essa cabeça pode estar mais posicionada para anterior ou então mais para o posterior. Pode estar localizado mais para superior, comprimindo o disco na fossa articular, ou então estar mais deslocada mais para baixo. Isso porque o côndilo normalmente está posicionado um pouquinho mais para anterior na eminência articular, interposto com o disco em equilíbrio com o músculo pterigoideu lateral superior, né, aqui, e essa parte aqui é inferior, e essa parte aqui que é a parte posterior, a zona bilaminar do disco articular. Pode passar. Então, com a anamnese e no exame radiográfico, nós vamos observar uma condição patológica suspeita, que poderia ser uma anomalia, desde uma diminuição ou aumento do tamanho da mandíbula, ou então parcial ou apenas da cabeça do côndilo. Podemos observar as fraturas ou algumas outras agressões, as infecções e as neoplasias da região da articulação temporomandibular. Então, a partir da anamnese e exame clínico, nós podemos partir ou diretamente para algum exame mais complexo, ou então partir para as radiografias mais simples, como as panorâmicas e as transcranianas. Pode passar. Então, esses duas figuras apresentam. O Weinberg, em 1972, ele classifica a porção da articulação temporomandibular como o espaço articular anterior e o espaço articular posterior, a partir de um ponto mais central, no córtex sagital do côndilo mandibular, afastando 3,5 milímetros para anterior e para posterior, classifica como espaço articular anterior e o espaço articular posterior. Então, desse espaço articular, entre o côndilo, a cabeça do côndilo, a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, o Yamashita, ele é o professor da cadeira de prótese dentária da Faculdade de Okayama. Em 1976, ele fez um trabalho de análise radiográfica do espaço do côndilo à fossa articular, em radiografias transcranianas, nas radiografias transcranianas corrigida e em 1.000 pacientes considerados normais, e achou um valor de 2,55, né? A 0,85 na porção anterior, essa distância aqui, entre a cabeça do côndilo, da cabeça da mandíbula à fossa articular. A porção B, de 2,98 a 0,85, essa distância da parte mais superior, e 2,59 a 0,58, 53 milímetros dessa distância do ponto C. Então, essa distância aqui foi a média da distância máxima e aqui a média da distância mínima. Então, essa análise aqui, ele encontrou em 1.000 pacientes considerados normais. Só que é uma radiografia transcraniana que mostra apenas o lado, o lateral. Então, pode ser que a porção medial, né, e a porção central tenha outros tipos de medida devido a diferentes anatomias, né, conformações anatômicas da cabeça do côndilo. Pode passar. Mas é uma média que nós podemos ter considerando um espaço das pessoas consideradas normais.
Então, fora a porção o tecido ósseo, nós podemos observar agora problema do disco articular, quanto ao tamanho, o posicionamento, o formato e posição do disco em relação à cabeça da mandíbula e a fossa articular. Então, o disco articular, segundo o Bell, em 1990, o tamanho e o diâmetro é mais ou menos, na porção anterior do disco é de 2 milímetros, a porção mais central, que é bicôncava, aproximadamente de 1 milímetro, e a porção distal, 2,8 milímetros, aproximadamente. Esse disco articular, então, pode sofrer um deslocamento anterior com redução, deslocamento anterior sem redução, deslocamento para o lado medial e sofrer também um deslocamento para o lado lateral. Então, dependendo do seu deslocamento, nós podemos observar posicionamento diferente do disco em relação à fossa articular e à cabeça da mandíbula. Pode passar. Esse deslocamento, segundo o Dawson, maioria das vezes pode ser comprometido com vários fatores. E um dos fatores que ele ilustra é a falta dos dentes posteriores. Essa falta dos dentes posteriores pode causar um deslizamento anterior, causando um repuxamento do côndilo para cima e para anterior, fazendo que o músculo pterigoideu puxe o disco para a região anterior, fazendo com que haja um deslocamento anterior do disco. Então, isso, ao longo do tempo, pode causar um deslocamento do disco até sem redução. Pode passar. Normalmente, esses problemas articulares são de problemas bastante crônicos, né? Então, esse equilíbrio de posicionamento do disco no plano inclinado, na eminência articular e na cabeça da mandíbula, muitas vezes esse equilíbrio é rompido. E durante o movimento mandibular, o que acontece? O disco articular que está no plano inclinado da eminência articular e a fossa mandibular, durante a abertura, o côndilo movimenta com o movimento de rotação e translação e o disco acompanha esse movimento. Quando, na abertura máxima, o côndilo estando na porção da eminência articular, o disco está posicionado em relação à cabeça do côndilo numa posição mais superior. E durante o fechamento, o disco também acompanha o deslizamento do côndilo, posicionando naquela posição original. Então, durante a abertura e fechamento da mandíbula, o côndilo acompanha sincronicamente o movimento mandibular. Pode passar. Agora, o que acontece quando há algum desarranjo nessa porção do ligamento e da musculatura? Vai acontecer chamado de deslocamento anterior do disco. Aí começa o problema. Então, o que é o deslocamento anterior do disco? O disco é deslocado anteriormente, é reduzido à sua posição normal durante o movimento de abertura. E durante a última fase do fechamento, o disco se desloca novamente, sofrendo um estalido. Então, aquele clique ou estalo que a gente ouve pode acontecer duas vezes, durante a abertura bucal e durante o fechamento, então chamado de duplo clique. Então, essa posição aqui é uma posição do deslocamento anterior do disco. Pode passar. Então, o que acontece durante a abertura e fechamento? O disco já está com um deslocamento anterior em relação à cabeça da mandíbula e em relação à eminência, à fossa mandibular. Então, durante a abertura, o disco acompanha o movimento e na abertura máxima ele se reduz, ele se coloca numa posição normal da abertura máxima. E durante o fechamento, o disco não acompanha o movimento da cabeça do côndilo e fica numa posição
numa posição anterior em relação à cabeça do côndilo, na cabeça da mandíbula. Então, o que acontece? O disco que já está com deslocamento anterior em relação à mandíbula, durante a abertura, o movimento de abertura, o côndilo passa para a porção central do disco. Nesse movimento aqui, há um barulho de clique. E o que acontece durante o fechamento? O disco que está reduzido, o disco que está mais para frente, né, ele volta numa posição anterior. Então, quando ele volta numa posição na abertura máxima, naquela posição normal de relação à eminência articular e a cabeça da mandíbula, numa posição normal, é chamado de redução. Então, esse movimento é chamado de deslocamento anterior do disco com redução, porque ele reduz a posição normal. Mas, na volta, ele fica com o posicionamento anterior do disco. Pode passar. Então, o outro é o deslocamento anterior do disco sem redução. Qual a diferença entre o com redução e o sem redução? Então, o disco deslocado anteriormente permanece em uma posição deslocada durante todos os movimentos mandibulares e não se restabelece uma relação côndilo-disco normal. Então, o que acontece é que durante o movimento mandibular, o disco já está com deslocamento anterior, e a mandíbula vai exercer o movimento de abertura e fechamento. Pode passar. Seguinte. Então, veja o disco deslocado anteriormente. O disco já está com o posicionamento anterior, a mandíbula vai executar o movimento de abertura e fechamento. Então, vai deslizando para o movimento de rotação e translação, vai para frente e para baixo. O que acontece com o disco? O disco não consegue chegar à posição normal na abertura máxima, não se consegue se colocar entre a eminência articular e a cabeça da mandíbula. E durante o movimento, o disco permanece numa posição anterior à cabeça da mandíbula, voltando àquela posição com deslocamento anterior. Então, esse movimento é chamado de deslocamento do disco sem redução, porque durante o movimento de abertura máxima, o disco não consegue ser reduzido e permanece sempre com o deslocamento anterior. Então, quando ocorre esse problema, um problema bastante crônico, durante bastante período, esse disco que não consegue reduzir, essa porção zona bilaminar, que é bastante vascularizada e inervada com fibras elásticas, né, vai causando uma fibrose dessa área, nessa posição, que essa região que é bastante inervada, bastante vascularizada, vai traduzir uma dor bastante intensa, tanto na abertura como no fechamento, ou então, às vezes, uma dor intermitente, e vai causar uma adaptação. Para quem tem uma boa adaptabilidade, vai causar uma fibrose e vai formar um pseudodisco nessa região, certo? Então, vai havendo uma certa acomodação, mas isso pode trazer uma limitação da abertura bucal, do movimento de lateralidade, dependendo da intensidade da sensibilidade da pessoa e da gravidade da situação. Então, quando existe um deslocamento do disco, deslocamento anterior do disco sem redução, aquele clique, o duplo clique que estava sendo ouvido, desaparece. Então, como o disco não se reduz, não dá para ouvir aquele clique. Então, muitas vezes o paciente pensa que melhorou, que sarou. Na realidade, aquele disco aquele deslocamento do disco que ainda poderia ser reduzido, não reduz mais, porque não volta mais à posição normal do disco. Pode passar. Então, anatomicamente, clinicamente, nós podemos observar que essa figura mostra a colocação, posicionamento do disco normal, aqui o músculo pterigoideu, certo? E o disco situado numa posição normal em relação à cavidade articular e à cabeça da mandíbula.
Este lado mostrando, então, o deslocamento do disco, o músculo pterigoideu lateral e o deslocamento anterior, né, e medial do disco articular. Então, a porção central do disco estaria bem mais para anterior, medialmente, e aqui a porção do zona bilaminar ocupando a porção mais profunda da cavidade articular. Pode passar. Então, esse é um corte anatômico, né, das diferentes patologias. Muitas vezes existe uma modificação do formato anatômico, degeneração, né, da porção capsular, aqui mostrando a eminência articular, a fossa mandibular e o fechamento, diminuição do espaço, modificação da anatomia da cabeça do côndilo, e aqui mostrando uma degeneração do disco, o disco situado na porção anterior, com a formação de formações de várias calcificações na cabeça do côndilo, inclusive mudando a parte medular. Pode passar. Bom, para as radiografias, técnicas radiográficas, nós podemos lançar mão de diferentes tipos, desde radiografias convencionais, transcranianas e transfaciais, com diferentes técnicas indicadas. Todas as técnicas bem tomadas podem oferecer radiografias de qualidades boas. Partir para radiografias panorâmicas, podemos partir para as artografias, tomografia computadorizada e para a ressonância magnética. Então, numa radiografia de primeira indicação, seria uma panorâmica ou então uma técnica radiográfica convencional. Se nós quisermos observar a parte do disco, nós poderíamos partir para a artrografia ou então para a ressonância e as outras para observar o tecido calcificado, o tecido ósseo. Pode passar. Existem diferentes técnicas, diferentes tipos de tirar as radiografias. Ser tiradas a ATM, desde o outro lado mostrando um aparelho com um suporte, né, um cefalostato que pode indicar, posicionar a cabeça, posicionar a cabeça do paciente. Este aparelho é o aparelho que tem de uma faculdade de odontologia do sul do Japão, faculdade de Kagoshima. Ele tem um suporte, eu achei muito interessante, porque o paciente senta aqui, posicionado nesse cefalostato, e sem mudança de posição do paciente, pode ser exposta de um lado, tirando a radiografia de um dos lados, e do outro lado, simultaneamente. Ou então, fazendo abertura e fechamento bucal, sem movimento do paciente. É muito mais confortável para o paciente e podendo tirar simultaneamente as duas radiografias. Pode passar. Esse daqui é um tomógrafo simples, não computadorizado, da Siemens. Traz uma radiografia excelente da articulação temporomandibular. Este lado mostra um aparelho que faz também a radiografia simultânea da articulação temporomandibular simultaneamente. E eu acho que é o único que tem no mundo, porque foi fabricado com um pedido especial. Ele é o professor titular de radiologia da Faculdade de Hiroshima. Acho que o professor Cláudio esteve lá, né? Não sei se você observou esse aparelho. Achei muito interessante, mas saiu muito caro. O fabricante não quis fazer porque era apenas para a articulação temporomandibular. O fabricante achou que não valesse a pena fabricar. Então, o professor, ele fica muito satisfeito de ter apenas um aparelho que existe só, único no mundo, né? Mas é muito interessante dar uma radiografia de boa qualidade. Pode passar.
e o outro é a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Tomografia computadorizada, todo mundo já conhece, é um aparelho semelhante, né? Esse aparelho aqui é de ressonância magnética, e a cabeça do paciente é colocado no cefalostato aqui, mostrando o sensor, né? E colocado no campo magnético. A imagem é mais ou menos onde mostra esse esquema, mostrando a região da eminência articular, a fossa mandibular aqui, metaacústico externo, o disco articular e a cabeça da mandíbula e a musculatura, né, músculo pterigoideu lateral superior e inferior. Então, na ressonância magnética, é essa imagem que nós precisamos observar. Pode passar. Bom, na parte óssea, então, nós podemos observar, né, esse é um corte histológico, um corte da articulação temporomandibular, mostrando a formação de osteófitos aqui. Então, essa imagem que vai aparecer muitas vezes na radiografia. Aquele biquinho, né, que é formado, então, é uma formação de osteófitos na porção anterior da cabeça da mandíbula. Então, muitas vezes, além de osteófitos, nós podemos encontrar diferentes tipos de esclerose irregular e a erosão da cabeça da mandíbula. Essa erosão pode ser apenas um contorno liso ou então irregular do côndilo e o desaparecimento da cortical. Muitas vezes, esse contorno irregular pode formar uma erosão apenas no córtex e também pode ser uma erosão comprometendo a porção medular também. Então, esse comprometimento pode ser apenas na porção cortical, desaparecimento da porção cortical, ou então comprometendo até a porção medular da cabeça do côndilo, da cabeça da mandíbula. Pode passar. Então, as radiografias tradicionais, nós podemos partir para uma radiografia axial, para tomar uma radiografia transcraniana, para observar o posicionamento da porção da fossa articular e mandibular, posicionamento do côndilo, certo? A eminência articular. Então, poderia se considerar uma radiografia transcraniana, né? Bem tomada, nós podemos delimitar corretamente a fossa, a eminência, posicionamento do côndilo e verificar a distância, o espaço do côndilo e o seu posicionamento. Não esquecer que a transcraniana, mesmo corrigida, mostra apenas o lado, porção lateral da mandíbula. Pode passar. Bom, para ver o disco articular, nós precisamos lançar mão de introduzir substâncias de contraste, que é chamada de artrografia, ou então partir para a ressonância magnética. Então, a artrografia serve para verificar a posição, né, a função e a configuração do disco articular. Um diagnóstico articular diferencial dos pacientes com problemas de dor difusa e muitas vezes com um derrame articular que pode causar os problemas do disco. Mas é contraindicado para as pessoas que têm infecção aguda, que poderia agudizar mais ainda. É contraindicado para os pacientes que têm hipersensibilidade à substância de contraste, certo? Mas pode causar também problemas hemorrágicos, porque é uma área muito irrigada na porção bilaminar. E as pessoas que usam medicação anticoagulante é contraindicado, porque poderia causar uma hemorragia e não dar a coagulação correta durante essa hemorragia. Pode passar. Então, a artrografia é introduzir a substância de contraste no espaço articular superior ou então o inferior, supradiscal ou infradiscal. A maioria das vezes é indicado
somente na porção superior, demonstrando a introdução de substância radiopaca na porção superior, aqui, um pouco na inferior, delimitando o posicionamento do disco articular. Aqui, a mandíbula veio para frente e o disco acompanhou o movimento do côndilo, posicionando numa porção mais superior da cabeça, da mandíbula, o espaço aqui anterior, aqui, o disco da banda anterior e a banda posterior, e a porção mais estreita, né, bicôncava central do disco. Então, esse tipo de artrografia serve muito, é muito útil para quando existe uma perfuração do disco. Então, a substância de contraste é introduzida na porção supradiscal, certo? E se tiver uma perfuração do disco, vai haver um derrame da substância de contraste, confirmando, então, se existe perfuração ou não do disco articular. Pode passar. Então, veja este lado também, a introdução de substância de contraste. Aqui, a eminência articular, fossa mandibular, aqui, cabeça do côndilo, e o posicionamento do disco articular, posicionado normalmente na porção do plano inclinado. A abertura do disco, a abertura da mandíbula com o côndilo para frente e o disco posicionado nessa porção. Quando a mandíbula vai para frente e para a abertura bucal, a substância de contraste que estava aqui na frente parte, né, modifica para o lado posterior. Aqui o espaço suprameniscal e aqui infradiscal aqui. Pode passar. Essa imagem é de tomografia convencional, não é computadorizada, mas mostra uma imagem excelente do córtex sagital e posicionamento da mandíbula. Mostra a parte óssea bem delimitada e o espaço entre o côndilo e a eminência articular, a cabeça do côndilo e a porção até do colo. Este lado também mostrando o mesmo corte, a porção, a eminência articular, o plano inclinado, a fossa articular, a fossa mandibular, porção posterior e cabeça do côndilo. Então, aqui a gente pode observar aquela porção, né, o bico formando o osteófito, a calcificação dessa porção mais da cortical da cabeça do côndilo e o posicionamento mais anterior do côndilo. Pode passar. Este lado aqui, mostrando uma radiografia panorâmica. Uma radiografia panorâmica, mas não bem delimitada nessa porção aqui, porque há uma sobreposição das estruturas, partindo para uma radiografia. Tomografia computadorizada, num corte axial, nós podemos observar nitidamente a diferença entre um lado e o outro, que a gente não conseguiria observar nessa porção aqui. Então, esse caso é um caso de osteomielite da cabeça do côndilo, e veja a formação, a densidade densidade óssea da cabeça da mandíbula e a formação aqui de uma porção aqui na porção anterior. Não sei se vocês conseguem observar a diferença, né? Um pouquinho aqui na frente, formação de erosão. Pode passar. Num corte sagital, nós podemos observar, então, a erosão da cabeça da mandíbula, inclusive a erosão da base do temporal. A fossa articular também sofrendo a formação de erosão nessa porção. Num corte axial, uma outra radiografia, nós podemos observar côndilo de um lado, com anatomia, com hipotrofia, né, da cabeça, e este lado também uma formação osteofítica aqui nessa porção. Então, a radiografia.
Normalmente, numa panorâmica ou numa transcraniana, a gente não consegue observar essa formação. Uma tomografia computadorizada, nós poderíamos observar nitidamente a formação anormal nessa região da cabeça da mandíbula. Pode passar. Numa radiografia, uma póstera anterior, né, daria para observar que existe uma diferença de tamanho desse côndilo, mas não daria para ver nitidamente essa diferença, a forma da cabeça da mandíbula. Então, numa tomografia, essa aqui é uma tomografia linear, a gente observa um desenvolvimento, né, um tamanho maior do que o normal da cabeça do côndilo. Veja, cabeça da mandíbula, uma hipertrofia condilar. Pode passar. Seguinte. Uma outra radiografia posterior anterior, podemos observar que existe uma fratura da cabeça do côndilo, da cabeça da mandíbula, e uma outra tomografia num corte frontal. Veja aqui e aqui, uma fratura do colo e uma queda, né, do deslocamento da cabeça da mandíbula. Pode passar. Um corte sagital, do mesmo paciente. Então, um deslocamento, uma fratura e o deslocamento para anterior da cabeça da mandíbula aqui. Veja, e outro lado também existe uma fratura e perda, né, o deslocamento da fratura para anterior do côndilo mandibular. Pode passar. Um outro caso também de fratura, uma radiografia panorâmica e outro lado aqui mostrando uma fratura do colo do côndilo e um corte coronal dessa fratura, mostrando uma perda nessa região do lado esquerdo. Pode passar. Isso aqui é uma outra radiografia também, uma radiografia sagital, uma tomografia convencional, e daria para observar nitidamente o posicionamento do côndilo em relação à cavidade articular. Este lado é do mesmo paciente, mostrando a irregularidade, né, da fossa articular aqui e um aplainamento da porção distal da cabeça do côndilo, aqui, da cabeça da mandíbula, havendo já um comprometimento tanto da fossa articular como a cabeça do côndilo, aqui, a cabeça da mandíbula. Pode passar. Um outro caso aqui, mostrando uma calcificação, né, e já uma formação irregular da cabeça do côndilo, posicionamento já comprimindo o disco nessa região. Este aqui é o outro lado, um deslocamento, né, da anterior do côndilo, cabeça da mandíbula, e em relação à fossa articular. Pode passar. Então, essa radiografia é da mesma paciente anterior, mostrando então uma ressonância magnética. Está um pouquinho escura, é pequena, não sei se consegue observar. Essa porção aqui é a porção da eminência articular, aqui o côndilo mandibular e o disco com deslocamento anterior nessa porção aqui. Este lado também, esse lado, a figura está menor, não dá para observar, mas é o mesmo corte, num corte um pouco mais para região mediana. Pode passar. Então, como tomografia computadorizada, a radiografia inicial mostra que a altura de corte está sendo feita tanto no sentido frontal ou então no sagital. Essa radiografia mostra o corte sagital
Então, existem diferentes numerações, né, desses cortes e dependendo dessa numeração, nós podemos observar que altura do côndilo está sendo radiografado, certo? Neste caso também, então, é um caso normal, com a porção da eminência articular, a mandíbula, certo? A cabeça mandibular, e aqui o disco posicionado corretamente. Pode passar. Este caso aqui é um caso de deslocamento anterior do disco. Este daqui é o côndilo colocado normalmente aqui, e tem um espaço brilhante aqui, que é o extravasamento do líquido sinovial. Então, na radiografia, na ressonância magnética, muitas vezes a gente consegue observar se existe problemas do deslocamento do disco, e além de o derramamento, né, quando existe um rompimento do disco, muitas vezes pode ter esse derrame do líquido sinovial, e quando existe, aparece com esse ponto brilhante, que é um sinal de derrame do líquido. Este lado aqui mostrando, então, o posicionamento do côndilo, numa posição mais, na posição aberta, e o posicionamento do disco articular numa posição normal, bem acima do côndilo da mandíbula. Pode passar. Então, além de todas as técnicas, nós podemos lançar mão de técnica de terceira dimensão. O software do aparelho tomógrafo computadorizado pode executar, e a grande vantagem desse software é que, após a tomada radiográfica, o paciente não precisa permanecer na mesa do raio-x. O operador pode dispensar o paciente e formar essas imagens e observar de diferentes formas, da melhor maneira possível, para observar a área de interesse. Essa radiografia mostra uma fratura da região do colo do côndilo e o esmagamento na região da articulação. O mesmo caso mostrando, então, olhando, observando de baixo para cima e verificando o movimento, né, mandibular para um dos lados. Pode passar. Tem um outro caso, é um caso de uma má formação condilar, e mostrando o posicionamento do côndilo e relacionamento mandibular de um lado e do outro lado. Então, a radiografia tridimensional é muito interessante para observar o relacionamento, fazer um estudo comparativo entre diferentes portes e formato de anatomia, e o relacionamento do côndilo em relação à articulação, a articulação e a articulação oclusão dentária. Pode passar. Um outro caso também, caso de fratura mandibular, olhando de baixo para cima, mostrando então um relacionamento entre o arco zigomático, ou porção da base do crânio, com o temporal, e o seu relacionamento na cavidade articular. Pode passar. Uma nova técnica, um novo estudo está sendo feito, ainda numa fase experimental, é a tomada radiográfica de uma estrutura e fazer uma composição exata com polimerização de resina através do raio laser, com os sinais emitidos, né, através da tomada radiográfica. Então, isso traz um grande avanço na parte de diagnóstico e na ajuda da programação da terapia, porque pode trazer um paciente, por exemplo, com anomalias, ou então com algum problema articular, ou então com politraumatizado, pode trazer exatamente aquele formato, né? E
por exemplo, planejar corretamente um tratamento, por exemplo, uma cirurgia, uma correção no crânio, obtido através da estrutura radiografada. Então, ainda está numa fase de pesquisa, e ainda está com muitos defeitos na porção, principalmente na porção minuciosa, na porção oclusal, por exemplo. Eles não estão conseguindo ainda uma execução normal, né, dessa programação. Pode passar. Eu acho que é o último. Então, na porção articular também, eles estão tentando fazer, mas ainda existem muitos, né, defeitos que o programa do computador ainda não consegue trazer da memória para executar uma anatomia normal. Mas, sem dúvida, esse avanço tecnológico também vai trazer muito um lado positivo para o tratamento e a interpretação das imagens que a gente não consegue observar através da radiografia. Então, o que eu queria transmitir hoje é que na radiografia da articulação temporomandibular, nós podemos partir sempre de uma forma, cada caso é um caso. Então, nem sempre nós precisamos partir para uma radiografia bastante sofisticada e cara, porque numa radiografia como a panorâmica, uma radiografia como a radiografia convencional, a transcraniana, nós podemos ter uma boa imagem e uma boa análise. Muitas vezes, uma radiografia sofisticada, como a tomografia computadorizada, pode trazer um grande avanço, planejar bem o tratamento. Então, eu acho que cada profissional deve saber, né, e ter cada caso, como indicar, como fazer o pedido e fazer uma análise correta. Então, se tiver alguma pergunta, estou à disposição e gostaria de agradecer à comissão organizadora deste evento. Obrigada. Nessa apresentação, eu trouxe alguma coisa sobre a respeito de estudo de exames indicativos para as pessoas politraumatizadas em traumatismos de face, os ossos da face. Pode passar, por favor? Então, nós sabemos que a radiografia comum, convencional, nós temos apenas duas imagens, a imagem de altura e a imagem em largura. Nós não temos noção de profundidade. Em todos os nossos exames radiográficos, nós temos sobreposição de diferentes estruturas e várias, né, acidentes anatômicos que nós precisamos mentalmente separá-las e analisar. Pode passar. Desculpe, como tem só 15 minutos, eu vou dar uma corrida, certo? Então, no diferentes traumatismos e agressão na face, nós temos diferentes efeitos colaterais que vai dificultar bastante a interpretação radiográfica. E esses transtornos, desde a anamnese, nós podemos observar que existe, por exemplo, hemorragia, hematomas, diplopias, hipertelurismo e assim por diante, desarmonias oclusais que nos dão diferentes dicas para complementar o exame radiográfico. Pode passar. Então, a evidência radiográfica de traumatismo, nós podemos observar numa radiografia uma linha que demonstra que realmente seja uma fratura. Uma outra dica é o deslocamento dos segmentos, os ossos adjacentes. Então, existe um deslocamento das linhas radiográficas e a deformação da forma e do contorno ósseo das estruturas. Então, são as dicas, né, que nós podemos padronizar quando nós vamos ver uma imagem radiográfica. Pode passar. Então, as fraturas, o traumatismo da face pode ocorrer numa porção face superior, a face média e a face média, a porção média da face. E o traumatismo da face
Segundo traumatologia, pode ser classificada em fraturas horizontais, classificada como fratura do tipo Lefort, fraturas piramidais, classificada como tipo Lefort 2, e as fraturas craniofacial, disjunção craniofacial, que é do tipo Lefort 3. Pode passar. Então, dependendo do tipo de agressão, nós temos diferentes tipos de fraturas. Então, uma agressão nessa região pode causar uma fratura, ou da região do mento, ou então nessa porção que é classificada como fratura do Lefort tipo 1, e essa do tipo Lefort 2, pode passar. E essa do tipo Lefort 3, ou então disjunção craniofacial, que pega toda essa porção do osso nasal, lacrimal, etimoidal, a sutura frontonasal e o arco zigomático. Haveria uma disjunção de toda a parte do víscero crânio. Pode passar. E ainda as chamadas de blowout da órbita, que muitas vezes pode sofrer uma agressão nessa região e há uma implosão do assoalho da órbita e haver um herniamento, né, da substância ocular para a região do seio maxilar. Pode passar. Ainda pode sofrer a fratura dos ossos nasais e nas orbitais, que são as porções mais frágeis da parte facial, que é essa porção, e mais a porção do arco zigomático, que são as porções frágeis e mais salientes. Pode passar. As fraturas mandibulares podem ser classificadas como fraturas do processo alveolar horizontal, no corpo da mandíbula, na região do ângulo, região do sínfise, região da apófise coronoide e região do colo da mandíbula. Pode passar. Então, dependendo do tipo de fratura, normalmente fratura oblíqua, pode sofrer um deslizamento ou um deslocamento da mandíbula devido à força da musculatura, pode levar para cima ou então para baixo, havendo então um deslocamento das porções fraturadas. Pode passar? Então, por exemplo, fratura do colo da mandíbula pode levar a mandíbula para baixo, para cima, e um desvio da linha média para a lateral. Pode passar. As técnicas radiográficas que nós podemos lançar mão é desde uma periapical simples, uma oclusal para verificar uma área maior, a radiografia panorâmica, as radiografias convencionais pode ser lançado mãos, as radiografias laterais da cabeça, posterior e anterior da mandíbula, técnica de Waters ou do seio maxilar, do Towne, e as radiografias axiais. Podemos lançar mão de tomografia simples, tomografia computadorizada e a tridimensional. No que todas essas radiografias podem colaborar para a interpretação da imagem? Pode passar a seguinte. Então, uma radiografia periapical, nós podemos observar que existe uma linha de fratura, uma solução de continuidade nessa região do canino, partindo para uma radiografia oclusal para ver uma dimensão maior. Pode passar. Uma radiografia oclusal para ter uma noção de profundidade no sentido anteroposterior. Nós podemos ver uma fratura, um esmagamento das estruturas, assim como o cavalgamento, né, das estruturas, onde existe um deslizamento muito grande das partes fraturadas. Uma radiografia oclusal nos dá uma noção muito boa nesse sentido vestíbulo lingual. Pode passar. Uma radiografia lateral da mandíbula, por exemplo, nos mostra um dente incluso na região do ângulo e uma força intempestiva numa cirurgia de remoção desse dente oclusal, dente incluso, pode causar uma fratura nessa região do ângulo. Pode passar. A região da face do ossos nasais, muitas vezes pode sofrer fraturas transversais ou longitudinais, uma radiografia lateral ou então uma axial pode observar as fraturas. Pode passar?
As radiografias panorâmicas são ótimas, né, para observar as linhas de fraturas, tanto no corpo, na região do corpo, no ângulo, na região do colo, do côndilo, pode passar. Assim como essa radiografia mostra uma fratura na região do colo. Veja a cabeça da mandíbula deslizada para baixo, para a região anterior, e há uma radiografia póstera anterior, mostrando então a fratura nessa região aqui do colo, pode passar. E a tomografia computadorizada axial, mostrando então os fragmentos da cabeça do côndilo bilateral, este lado aqui e aqui, o deslocamento, e num corte frontal, pode observar a fratura aqui e o deslizamento da cabeça do côndilo deste lado, uma fratura do outro lado também, nessa porção aqui. Pode passar. Então, com diferentes profundidades, né, de corte, nós podemos observar a condição da porção fraturada. Uma radiografia panorâmica mostrando aqui a fratura na região da base aqui, do corpo da mandíbula, e aqui na região do ângulo. Uma tomografia axial, nós podemos observar então a fratura aqui, uma fratura e o deslocamento dessas estruturas para fora e para a região lingual. Então, essa radiografia que podemos observar apenas no sentido de altura, então nós podemos ter uma noção de profundidade nessa região. Pode passar. Então, outra radiografia com uma fratura múltipla, veja, uma tomografia axial, uma fratura aqui, outra aqui e uma outra fratura nessa região. E agora, fazendo uma reconstrução tridimensional desse lado com a fratura, veja, nós podemos observar a linha de fratura aqui, essa linha que vai para a região lingual e a continuação dessa fratura que vai para essa região aqui, mais para a lingual, a parte interna, toda essa tábua óssea mediana e até a porção posterior. Então, a reconstrução tridimensional nos mostra uma noção de espaço dessa fratura. Pode passar? E veja numa porção posterior a fratura que não aparecia nas outras radiografias comuns. Tem uma fratura longitudinal com separação da estrutura, acompanhando até a região da cabeça da mandíbula. Pode passar. Uma radiografia tridimensional também, em diferente vista, em diferente sentido. Veja uma fratura na região anterior, uma fratura na região da mandíbula, aqui, e outra na região do ângulo da mandíbula, e uma fratura da região da face até a região do osso nasal. Virando, nós podemos rodar a vista, né? Então, nós podemos verificar melhor a linha de fratura, a região, o acompanhamento dessa fratura. E pode ver que pega até a região temporal. Pode passar. Então, uma radiografia panorâmica simples, pode observar uma fratura nessa região. Acompanhar também o tratamento da fratura, pode passar. Então, a radiografia não serve não só como para o diagnóstico, mas para o acompanhamento também. Uma outra radiografia, um corte axial. Outro aqui, mostrando aqui uma fratura, deslocamento do fragmento. E aqui também, uma fratura da cabeça da mandíbula aqui e a separação da estrutura. Pode passar. Mostrando uma imagem tridimensional. Está um pouquinho difícil de observar aqui, mas aqui é uma parte da mandíbula, certo? E a cabeça do côndilo nessa região aqui. Então, aqui é o ramo ascendente da mandíbula de um lado, ramo ascendente da mandíbula do outro lado aqui. Então, aqui mostrando o esmagamento de um lado e o esmagamento de outro lado.
está cheio de um corte meio complexo, é difícil de observar, mas isso aqui foi tirado para observar a parte interna da articulação e a condição da cabeça da mandíbula. Serve também a reconstrução tridimensional, mostra a parte mole também do paciente. Quando existe um esmagamento ou então aprofundamento do zigomático ou do malar nessa região, pode ter noção de como está a porção facial do paciente. E isso ajuda muito o profissional para acompanhar tanto o exame radiográfico como a porção externa do paciente como está, certo? Pode passar. Então, essa é uma radiografia PA de seio maxilar ou de Waters, mostrando uma fratura múltipla do paciente, né? Então, existem várias linhas de fratura aqui, nessa porção aqui, certo? E uma radiografia axial, tomografia computadorizada, mostrando, então, inclusive, o deslocamento dessa parede lateral do seio maxilar, com deslocamento, outra fratura na região mediana, nessa porção aqui, certo? Pode passar. Então, existe uma diferença muito grande entre a radiografia convencional e a tomografia computadorizada, mostrando, facilitando o cirurgião, tanto no diagnóstico, como para o planejamento do tratamento. Então, é o mesmo caso, mostrando agora com reconstrução tridimensional. Veja a parede, aquela parede de deslocamento com fratura, mostra aqui como está aquele deslocamento com uma noção espacial. Veja aqui aquela parede lateral com uma fratura, uma linha de fratura aqui, e houve um deslocamento dessa tábua óssea aqui. Inclusive há uma fratura nessa região, certo? Nessa região, toda essa porção aqui. Numa vista agora, no sentido posterior-anterior, o anterior-posterior, cavidade nasal aqui, mostrando então a parede externa na região da anterior, né, da maxila. Aqui seria a porção do arco zigomático, aqui então mostrando a fratura nessa região externa. Pode passar. Também então a reconstrução tridimensional traz aquela noção, né, de relacionamento e uma visão superficial e profunda, e o relacionamento das estruturas. Assim como tinha falado na palestra anterior, para a articulação temporomandibular, assim como para as fraturas, nos traz, né, uma noção bastante ampla do relacionamento entre a estrutura óssea, estrutura mole, e diagnosticar melhor e fazer um prognóstico de como fazer essa cirurgia. Pode passar. Uma outra vista, certo? Mostrando agora com a abertura, daria para observar a fratura aqui, da região da articulação, uma vista inferior superior, com o esmagamento aqui, numa vista mais próxima do côndilo, nessa região aqui, que foi esmagado, certo? Aqui seria o ramo ascendente e a base da mandíbula e o arco zigomático. Nessa reconstrução também seria de grande valia a fratura que compromete o arco zigomático. Pode passar. Também já tinha mostrado anteriormente, então essa reconstrução através do raio laser com a acrilização, né, da estrutura radiografada traria uma forma de análise bem melhor, trazendo uma contribuição muito grande. Por exemplo, numa fratura na região do malar, por exemplo, reconstruiria a imagem em real, no espaço, como estaria acontecendo aquela patologia, aquele trauma, aquela doença, por exemplo, na estrutura óssea em si. Então, é mais um avanço tecnológico que estão realizando agora para auxiliar no diagnóstico
e no planejamento e na preservação do tratamento do paciente. Então, aqui também cabe dizer que nem sempre exige uma técnica sofisticada, uma técnica cara. Uma radiografia simples poderia resolver muitas vezes, uma periapical hemoclusal seria suficiente para detectar alguma fratura ou então algum traumatismo. Em outros casos, uma radiografia computadorizada em uma tridimensional traria uma ideia bem melhor, uma noção, facilitando a interpretação e seria muito útil para o cirurgião ter um acesso melhor para a execução de uma cirurgia. Desculpe de correr, mas como teve um atraso de horário, tive que dar uma corrida bastante grande, mas se tiver alguma pergunta, estou à disposição e muito obrigada pela atenção. Queremos agradecer à professora Emíco Saico pela brilhante exposição, tão brilhante que sequer vimos o tempo passar, não é? Ultrapassamos bastante. Muito obrigada. São os seus 2 certificados.